Afinal de contas, os vírus são ou não são seres vivos? A resposta para essa pergunta você terá nesta videoaula. Meu nome é Leandro Santos, sejam bem-vindos ao canal Sinapse Biologia. Roda a vinheta! Por muito tempo, os vírus não foram considerados seres vivos. Entretanto, hoje essa concepção vem mudando por conta de determinadas características que esses carinhas apresentam. Vamos estudar as características gerais dos vírus para nós entendermos melhor essa discussão de dentro da biologia, se nós devemos considerar ou não considerar os vírus seres vivos. Então vamos junto bem aqui, ó. A primeira característica dos vírus é que eles são acelulares. Isso significa dizer que eles não possuem célula. E dentro da biologia existe uma teoria famosa chamada de teoria celular. Essa teoria fala que todo ser vivo é formado por célula, ou então células no caso dos seres multicelulares. Como os vírus não apresentam célula, eles não possuem célula, muitos biólogos por muito tempo consideraram os vírus como não sendo seres vivos. Só que hoje nós sabemos que eles apresentam outras características que permitem sim enquadrá-los dentro do grupo dos seres vivos. E essas características eu vou mostrar para vocês nessa videoaula. Vamos seguir bem aqui, ó. Além deles serem acelulares, eles são carentes de metabolismo próprio. Como eles não têm célula, é claro que eles também não terão um metabolismo próprio. O que é o metabolismo? É um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das células dos seres vivos. Como os vírus não têm célula, também eles não terão metabolismo próprio. Mas essa característica bem aqui que eu vou falar para vocês agora é a principal característica dos vírus que aparecem nos vestibulares. Os vírus, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos junto bem aqui, ó. Na biologia, um parasita é um ser que se instala no corpo de outro ser para extrair nutrientes necessários à sua sobrevivência. Os vírus, eles são parasitas, só que eles são parasitas intracelulares. Intra significa dentro, celulares, células. Os vírus, eles vão parasitar o interior de células. E esse parasitismo de dentro de células que os vírus executam vai ser um parasitismo obrigatório. Por isso que eu falo que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Aí, Leandro, mas por quê? Por quê? Porque quando os vírus eles estão fora de células, eles não manifestam atividade nenhuma. Eles ficam inertes e passam a ser chamados de vírions. Vírions. E geralmente quando eles estão fora de células, eles se cristalizam, não manifestam atividade nenhuma. Todo vírus, portanto, vai ser um parasita intracelular obrigatório. Nunca esqueça dessa característica deles. Mas vamos seguir bem aqui, ó. Além disso, eles apresentam especificidade celular. Aí, Leandro, como assim? Como assim? Vamos junto. Pensa assim, ó. É o seguinte, todo vírus vai ser um parasita de dentro de uma célula. Cada vírus parasita um tipo de célula em específico. Um vírus não vai parasitar qualquer tipo de célula. Os vírus apresentam especificidade celular. Cada vírus vai ser específico a um tipo de célula. Por exemplo, o HIV, que é o causador da AIDS, ele é um vírus que vai ter afinidade por um tipo de célula humana chamada de linfócito T. Ele vai parasitar esse tipo de célula. Mas, por exemplo, ele não vai parasitar outros tipos de célula do corpo humano. Então, ele apresenta especificidade celular. É uma característica também bem interessante que costuma aparecer muito nos vestibulares. Além deles apresentarem especificidade celular, eles podem sofrer mutações em seu material genético. E aí que está o grande ponto. Pelo fato dos vírus sofrerem mutações
Isso é uma característica deles que apoia a concepção de que eles podem sim ser enquadrados dentro do grupo dos seres vivos. Os seres vivos, eles têm uma série de características que definem eles. Uma dessas características é a capacidade de sofrer mutações. Os vírus têm essa capacidade também de sofrer mutações em seu material genético. Então é um ponto que favorece que eles sejam enquadrados dentro do grupo dos seres vivos. Vamos seguir bem aqui, ó. Além disso, eles têm capacidade reprodutiva, ou seja, os vírus podem se reproduzir. E isso é uma outra característica de ser vivo, o que faz com que hoje eles sejam enquadrados dentro do grupo dos seres vivos. Além deles terem capacidade reprodutiva, eles podem evoluir. E evolução também é uma característica específica de seres vivos. Então essas três características aqui, ó, deles poderem sofrer mutações, deles terem capacidade reprodutiva e deles poderem evoluir, faz com que hoje eles sejam considerados seres vivos pela maioria dos biólogos. Fechado? E além disso, geralmente os vírus são invisíveis ao microscópio óptico. Eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que nem no microscópio óptico dá para enxergar esses caras. Somente no microscópio eletrônico. E aí a gente tem o seguinte, bem aqui, ó, uma notinha. Os vírus cristalizam-se quando estão fora de suas células hospedeiras. E um vírus fora de sua célula hospedeira, ele é denominado vírion, como eu já havia falado para você. E aqui tem uma outra notinha, ó. Os vírus podem ser classificados quanto a uma série de critérios, como, por exemplo, morfologia, que é a forma deles, genoma deles, que nada mais é do que o material genético, presença ou não de envelope viral, que eu já vou mostrar para vocês, que é uma estrutura que pode ou não estar presente no vírus, e outras características. Pega todas essas características gerais dos vírus aí, bate um print, vou jogar aí na tela para ti, ó. Bate um print, copia tudo e estuda aí na tua casa. Não perde nenhuma dessas características aqui. É o principal que tu tem que conhecer a respeito dos vírus. Agora vamos estudar a estrutura viral. Eu quero que você guarde o seguinte. Todo vírus tem pelo menos dois componentes. O primeiro componente é uma cápsula feita de proteína, chamada de capsídeo. E o segundo componente é o material genético do vírus, que vai estar dentro dessa cápsula de proteína. O material genético do vírus, ele é um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Agora atenção, ou o vírus tem DNA como material genético, ou ele tem RNA. Geralmente o vírus não apresenta os dois ao mesmo tempo. Existem duas exceções que apresentam DNA e RNA ao mesmo tempo. E essas duas exceções são as seguintes: o citomegalovírus e o vírus da hepatite B. Esses carinhas aqui, eles apresentam ao mesmo tempo, dentro do capsídeo, DNA e RNA. Eles são exceções, mas a maioria dos vírus apresentam ou DNA ou RNA. Então tá bem aqui, ó. Todo vírus vai ter um capsídeo, que é um envoltório formado por subunidades proteicas, ou seja, subunidades de proteínas, que nós vamos denominar de capsômeros. São as subunidades que vão formar o capsídeo. E todo vírus tem um material genético, que é o DNA ou o RNA. E aí eu quero que você entenda o seguinte: nós damos uma denominação para o conjunto formado pelo capsídeo e o material genético do vírus. A denominação que é dada para esse conjunto é essa daqui, ó, nucleocapsídeo. Então tá aqui a notinha, ó. O conjunto formado pelo capsídeo mais o material genético é denominado nucleocapsídeo. E muita atenção aqui, galera, muita atenção mesmo. Existem vírus que têm uma estrutura ao redor do nucleocapsídeo. E essa estrutura é chamada assim, ó, envelope viral. Com base na presença ou ausência do envelope viral,
um vírus pode ser classificado em dois tipos diferentes. Vamos ver? Vírus que têm envelope viral são chamados de vírus envelopados. Anota aí. Por outro lado, vírus que não têm envelope viral são chamados de vírus não envelopados. Vamos acompanhar aqui na figura. Ó. Por exemplo, aqui nós temos um vírus envelopado, porque ele tem envelope viral. Perceba o seguinte, ó. Esse vírus tem um envoltório mais externo, que é o envelope viral. Depois vem aqui, ó, o capsídeo do vírus, que é a cápsula feita de proteínas. E aqui dentro do vírus tem o material genético dele. Então esse vírus aqui é classificado como um vírus envelopado. Por quê? Porque os vírus envelopados, eles têm o envelope viral e o núcleo capsídeo. Lembra lá, o que é o núcleo capsídeo? É o conjunto formado por capsídeo e material genético do vírus. E aí eu quero que você dê uma olhada nessa figura mais detalhada e perceba o seguinte, ó. O capsídeo ele é formado por várias bolinhas aqui, ó, que nada mais são do que os capsômeros, aquelas subunidades proteicas. Então nunca esqueça, vírus envelopados são formados por envelope viral e núcleo capsídeo. Já por outro lado, ó, aqui nessa outra figura, nós temos um vírus não envelopado. O vírus não envelopado, ele só tem capsídeo, que é formado pelos capsômeros, que são as subunidades, e o material genético dentro. Tá bem aqui, ó, os vírus não envelopados são formados somente por núcleo capsídeo. Capsídeo e material genético. Agora olha aqui, ó, botei para você saber mais. Já ouviu falar nos retrovírus? Se não ouviu falar, tem que lembrar sempre agora, a partir dessa aula, desses carinhas aí, porque eles costumam aparecer demais nos vestibulares. E o principal exemplo de retrovírus é o HIV, o causador da AIDS. O que são retrovírus? Ó? São vírus que têm RNA como material genético e vírus que possuem também uma enzima dentro deles denominada transcriptase reversa. Na aula de viroses eu vou falar para vocês de AIDS e aí eu vou detalhar melhor o que é essa transcriptase reversa que é encontrada nos retrovírus. E aí, para finalizar essa videoaula, vamos entender o que é um ciclo viral lítico e o que é um ciclo viral lisogênico. Primeiro, lembre o seguinte, todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, todo vírus vai parasitar o interior de uma célula. Vale a pena ressaltar o seguinte, que quando um vírus invade uma célula, o vírus, ao invadir a célula, ele pode logo se reproduzir no interior dela, matando a célula, ou então ele pode invadir a célula e unir o seu material genético com o material genético da célula. E por conta disso, vão existir então dois tipos de ciclo viral, o lítico e o lisogênico. Vamos aqui, ó. O ciclo viral lítico é um ciclo viral em que o vírus infecta a célula e ele mata a célula hospedeira. Nesse caso aqui, nós costumamos falar que ocorre lise celular. O que é lise celular? É rompimento da célula. Já o ciclo viral lisogênico é um ciclo viral em que o vírus infecta a célula, só que ele não mata a célula hospedeira. No ciclo viral lisogênico, nós costumamos falar que ocorre a formação do que a gente chama de provírus. O que é o provírus? É quando o vírus une o seu material genético ao material genético da célula. Vamos entender nessa figura bem aqui, ó. Bem aqui nós temos um vírus que gosta de infectar bactérias. O nome desse vírus aqui é bacteriófago. O bacteriófago, quando ele infecta uma bactéria, tá aqui a bactéria bonitinha, quando ele infecta a bactéria, dentro da bactéria, ou ele inicia o ciclo lítico, ou ele inicia o ciclo lisogênico. Se ele infectar a bactéria e dentro da bactéria ele se reproduzir, gerando cópias dele, vai chegar um momento que dentro da bactéria vai ter tanta cópia, mas tanta cópia do bacteriófago, que ele vai gerar o rompimento da bactéria. Eu chamo esse rompimento de lise celular. Quando a bactéria é rompida, ela acaba morrendo e aí o vírus vai infectar novas bactérias, podendo iniciar um novo ciclo lítico. Por outro lado,
um vírus, quando ele infecta uma bactéria, aqui no caso do bacteriófago, ele, ao infectar a bactéria, pode iniciar o ciclo lisogênico. O que é que vai acontecer no ciclo lisogênico? O vírus vai infectar a bactéria e o seu material genético, que está bem aqui de vermelho, ó, ele se une com o cromossomo bacteriano, que é esse aqui redondinho. E quando ocorre essa união aqui, nós falamos que ocorreu a formação do provírus. O material genético do vírus se uniu com o material genético da bactéria. E aí, olha só a sacada do vírus. As bactérias, elas têm um tipo de reprodução assexuada chamada de bipartição. E aí, na bipartição, uma bactéria origina a partir dela própria duas novas bactérias. Lembra, na reprodução assexuada, um ser vivo, ele gera clones dele próprio. E aí, olha o que vai acontecer. Quando a bactéria ela for fazer bipartição, reprodução assexuada, o material genético dela aqui, ó, é duplicado. E quando ela duplica o material genético dela, o material genético do vírus também é duplicado. Quando ela se parte no meio, originando duas novas bactérias, cada bactéria nova, que vai ser uma clone da outra, vai ter também aqui, ó, o material genético do vírus. E aí o material genético do vírus vai se propagando. E aí o que é que acontece? Ó? Essa outra bactéria pode sofrer uma bipartição e as bactérias filhas aqui também vão ter o quê? O material genético do vírus, e assim ele vai se propagando. Então esse é o ciclo viral lisogênico. Percebe que aqui no ciclo viral lisogênico não ocorre lise celular. A bactéria ela não morre, ela se reproduz e aí nessa reprodução da bactéria o material genético do vírus também é reproduzido. Aí vai passando de geração para geração de bactérias. Agora, muita atenção. Quando um vírus infecta uma célula e entra no ciclo viral lisogênico, por determinados fatores, em um determinado momento, pode ser que o vírus dentro da célula saia do ciclo viral lisogênico, ou seja, o seu DNA se desprenda do material genético da célula, e aí o vírus pode entrar no ciclo lítico. Então, um vírus que entra no ciclo lisogênico, ele pode, em um determinado momento, por um determinado fator, sair do ciclo viral lisogênico e entrar no ciclo lítico. Se ele entrar no ciclo lítico dentro da célula, a célula uma hora vai sofrer lise celular e vai morrer. Agora, atenção, se o vírus entra num ciclo lisogênico na célula, ele pode depois partir para o ciclo lítico. Isso pode acontecer, mas nunca pode acontecer de um vírus entrar no ciclo lítico logo e depois partir para o lisogênico. Aí, Leandro, mas por quê? Porque se ele entrar logo no ciclo lítico na célula, ele vai matar a célula. Não tem como depois ele partir para o ciclo lisogênico, onde o DNA dele vai se unir com o DNA, com o material genético, com o cromossomo da célula. Tudo bem isso daí? Então são os dois tipos de ciclo viral. Ciclo viral lítico e ciclo viral lisogênico. Aí aqui eu coloquei uma notinha para vocês que é muito importante. Os vírus, eles matam as células hospedeiras por dois fatores principais. O primeiro é por causar nelas desequilíbrio homeostático. Aí, Leandro, como assim? Quando o vírus infecta a célula, ele mexe com todo o metabolismo dela e isso pode gerar um desequilíbrio homeostático nela. O que é o desequilíbrio homeostático? Acabar com o equilíbrio que existia na célula. E aí a célula entra em desequilíbrio e acaba morrendo por conta disso. E aí, além dessa maneira aqui do vírus poder matar a célula, ele também pode matar ela pela lise celular, que é o rompimento da célula, como ocorre aqui ó, no ciclo lítico, tudo bem? Na verdade, no ciclo lítico, ou a célula morre por lise celular, ela rompe quando os vírus se reproduzem em grande intensidade, ou então ela morre por desequilíbrio homeostático. Essas formas da morte da célula, elas são formas que estão dentro do ciclo viral lítico. Fechadinho? Vou jogar aí na tela para ti, bate o print aí para te copiar. E terminamos a primeira videoaula sobre vírus. E é claro, se essa videoaula ajudou você, não se esqueça de se inscrever no meu canal Sinapse Biologia, ativar o sininho da notificação e compartilhar essa videoaula com os seus amigos, porque assim você vai estar me ajudando e aí eu vou gravar outras videoaulas de biologia para ajudar você. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.